E aí, pessoal, estamos aqui em Huntington Beach, Califórnia, com Rei Comfort. Estamos muito felizes por estar aqui representando Jesus e os judeus por Jesus. Somos a favor do povo judeu e hoje falaremos sobre alguns assuntos que estão na mente e no coração dos judeus do mundo todo. E, Alicia, por que você não começa com uma dessas perguntas? Muito obrigada, Jeff. Estou muito animada. Sou uma pessoa muito curiosa e há algumas ótimas perguntas aqui. Por que Jesus não trouxe paz? Quando o Messias vier, devemos ter paz. Como você responderia a alguém que perguntasse isso? A suposição é que, quando o Messias vier, magicamente, o mundo estará em paz. No Tanakh, falamos sobre a reconciliação entre o homem e Deus. E você não pode ter paz no coração se não tiver paz com Deus primeiro. Quando os judeus e todos os povos chegam à fé em Jesus, Deus coloca seu Espírito dentro de nós para que possamos amá-lo, amar seus mandamentos e amar a humanidade. E com o Espírito de Deus vivendo dentro de você, você pode trazer paz ao mundo de tal forma que Deus envolva sua criação no processo de trazer a paz mundial. Sim, isso é feito por meio do Messias. Mas primeiro, ele tem que vir, sofrer e morrer como expiação para que possamos ser reconciliados. E então todos aqueles que creem nele e depositam sua fé nele terão essa reconciliação, perdão e vida eterna. Portanto, paz com o homem e Deus primeiro e, então, paz com o homem e o homem depois. E Jesus fará isso em sua segunda vinda. De certa forma, é realmente mais profundo do que você imagina. O Messias vem e traz paz como um império, certo? É mais profundo. Ele traz paz ao coração de cada pessoa e então nos tornamos pacificadores no mundo e isso traz verdadeira influência. Uma vez que você é um império, naturalmente tem inimigos, certo? Como você pode ter paz duradoura se ela é um sistema imposto ao mundo? Ela tem que vir da influência de pessoas individuais que experimentaram paz. Essa é a resposta para o problema do mundo. Nunca teremos paz, enquanto não tivermos paz com Deus. E não podemos instigar que tratemos os outros como gostaríamos que nos tratassem. Sem o amor de Deus em nossos corações, nunca haverá paz até que isso aconteça. Mas pense nisso. Se pudéssemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, não haveria assassinatos, estupros, adultérios, prisões ou polícia. Isso mesmo. Sem advogados. Isso mesmo. Imagine isso. Certo, porque tratamos os outros como gostaríamos de nos tratar. É isso que acontece quando Deus coloca sua paz e seu amor em seu coração. Você pode fazer isso. Você pode amar seus inimigos. Isso mesmo. Uma das coisas mais difíceis de fazer. Nós vemos estupros. Nós vemos assassinatos e a maldade no mundo. Certo. Se Deus existe, por que temos maldade? Se temos essa paz, por que ainda vemos tanto sofrimento? Como você explicaria? Bem, essas são duas perguntas em uma. Quando ouvi você dizer isso pela primeira vez, você disse: se Deus é bom, por que ele permite o mal? Sim, o que precisamos perceber é que a pior notícia que a humanidade poderia querer ouvir é que Deus é bom. É assustador pensar que Deus é bom. Lembre-se de que Moisés disse a Deus: deixe-me ver sua glória. E Deus disse: você não pode ver minha bondade e viver. Deixarei minha bondade passar por você. Por que ele mudou a palavra glória para bondade? Por que Deus falou de sua bondade? Bem, é como um juiz em um tribunal. Se ele for um bom juiz, ficará bravo com um homem que assassinou uma jovem. Na verdade, sua bondade será diretamente proporcional à sua raiva. Se ele for bom, ficará realmente bravo. Se ele não for um bom juiz, ele dirá: a garota está morta. Quem se importa? Deus é tão bom que, se Moisés estivesse na presença dele, a bondade de Deus o mataria imediatamente. É por isso que Deus diz: a única maneira de você ver a minha glória é se eu o cobrir com um penhasco de rocha. E então ele foi capaz de olhar para a bondade de Deus e não morrer. E temos que encarar essa bondade de Deus. Essa bondade que clama por justiça, verdade no dia do julgamento. E é algo terrível cair nas mãos do Deus vivo. E é a bondade dele que deveria nos assustar. Muitas pessoas descansam na bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo. Não, se Deus é bom, estamos em apuros porque se ele é bom, devemos ser justos. Certo. A questão do sofrimento. Muitas vezes as pessoas dizem que Deus não existe porque existe sofrimento. Os ateus vão pular e fazer essa revelação. Um ateu acredita na impossibilidade científica de que o nada criou tudo. Isso é o nada que criou flores, pássaros, árvores, sol, lua, estrelas, cachorrinhos, gatinhos, estações, frutas, macho e fêmea, as maravilhas do olho humano. O milagre do parto aconteceu porque nada o criou. Não que não houvesse nada no princípio, mas um ateu acredita que nada criou todas essas coisas, o que é pior do que insano. E eles costumam dizer: Deus não existe porque eu vejo sofrimento. Bem, isso não faz sentido. É como dizer:
acabei de comprar um carro novo. Ele é brilhantemente feito. Você dirige, sofre um acidente e causa grande sofrimento. Então, você diz: bem, ninguém fez o carro porque eu vejo sofrimento. Não, você diz que é uma conclusão ilógica. Sim, é uma conclusão ilógica. O que você deveria dizer é: olhe para o sofrimento. Algo deu errado com o carro. E quando olhamos para o sofrimento, não deveríamos dizer que Deus não existe. Podemos ver que Deus criou tudo por meio da criação. Sim, em vez disso, deveríamos dizer que algo deu errado. E o que deu errado foi a queda de Gênesis. O homem rejeitou a Deus e vieram doenças, dor, sofrimento, morte, caspa e dentistas. Todas essas coisas nos sobrevieram. Obrigado. Todas essas coisas nos sobrevieram. Portanto, o sofrimento não é uma razão para rejeitar a Deus. É uma razão muito real para aceitar o que ele diz em sua palavra. Vivemos em uma criação caída que geme por causa do sofrimento. Bem, quanto ao seu primeiro ponto, eu realmente me conectei e me tornei um crente porque sabia que Deus é justo. Muitas pessoas me manipularam, me usaram e abusaram de mim. E eu sabia que precisava seguir um Deus que é justo e reto. Eu sei que se eu colocar minha fé em um Deus justo e reto, posso ter paz porque sei que Deus está no controle. Amém. Você sabe, sim, o que vem a seguir. A Trindade está no Tanakh? É uma ideia muito judaica de que Deus, você sabe, está em relacionamento consigo mesmo e que o amor que ele tem é o que está causando a criação, certo? Vemos um microcosmo disso em uma família. Um homem e uma mulher se tornam uma família e então isso cria a partir do amor, vemos a criação. E o amor deve significar que há partes que estão em relacionamento. E vemos Deus se revelar na Torá, no Tanakh, de diferentes maneiras. Vemos um anjo que luta com Jacó. Vemos alguém que come com Abraão, certo? Deus está em relacionamento com as pessoas por meio de diferentes partes de si mesmo. Juntos, eles são um Deus. Um dos maiores obstáculos para o povo judeu ao compartilhar o evangelho em Israel é: bem, vocês acreditam em 3 deuses e nós acreditamos em um. Esse termo não é mencionado nas escrituras, a Trindade. É um conceito que surge ao analisar a narrativa do Tanakh, as escrituras hebraicas, e ver a revelação de Deus em diferentes formas. Temos o Pai no céu, que é mencionado no Tanakh. Temos seu Espírito, que habita, que está meditando, que está sofrendo. Gênesis, como uma pessoa. Isso é bom, cara. E também temos o Filho mencionado tantas vezes ao longo do Antigo Testamento. Temos o Filho nascendo. Temos qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho. Temos todas essas referências no Tanakh. Beije o sol. Beije o sol. Exatamente. E então temos muitas evidências dentro do próprio Tanakh para mostrar a revelação de Deus em suas múltiplas formas como o único Deus. E eu acho que quando o povo judeu diz: bem, nós acreditamos em um Deus Israel Adonai aqui. Ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Temos que entender isso no contexto de como Deus se revela. Como você disse antes, temos uma família. Minha família é uma família composta por 5 unidades, 5 pessoas. A primeira vez que a palavra um é mencionada no Antigo Testamento é no primeiro capítulo. Você tem manhã e tem tarde. Dia 1. Essa palavra é a mesma palavra que é usada quando se diz que Deus é um. E Deus não foi empurrado para uma singularidade até a Idade Média. A complexidade de sua unidade era um conceito judaico bem antes do cristianismo. E isso é algo que podemos encontrar em nossas escrituras hebraicas. Então você não precisa usar a palavra Trindade. Não, ela não existe nas escrituras. É um conceito que usamos para transmitir a revelação de Deus à humanidade. Isso foi lindo. Se eu pudesse dizer isso, eu apreciei porque nunca tive que testemunhar ninguém dizendo o que você disse, porque vivo em uma cultura diferente, certo? Mas em Israel é diferente. Isso é verdade, não era? Não, acho que o que você disse é realmente profundo, Jeff. Porque também é uma ideia muito pós-moderna de que uma única unidade significa um indivíduo. Um é um indivíduo. Eu sou um. Durante a maior parte da história, as pessoas não agiram a partir dessa visão de mundo, certo? E as pessoas pensariam: você sabe, Israel é um, uma tribo é uma família é uma. Isso está abrindo um pouco nossas mentes para olhar para as escrituras, não apenas através de nossas próprias lentes históricas e culturais. Só quero fazer uma observação final sobre Deus. Ponto. Na JPS, a Sociedade de Publicação Judaica, esta é a versão que os judeus religiosos usam para argumentar contra as traduções errôneas das Bíblias cristãs. Em Deuteronômio 6, para Israel. Diz: aqui, ó Israel, Adonai ou Yuvav é somente nosso Deus Yuvav. E essa é a mensagem do Shama. Não adore ídolos. Não adore vários deuses. Temos um Deus, mas isso não diz nada sobre sua natureza.
apenas sobre como devemos adorar o único Deus verdadeiro. Isso é muito bom. Então, nossos amigos e familiares judeus estão nos dizendo que tem o dia da expiação e, portanto, não precisam do evangelho. O que você diria a eles? Muitas vezes, as pessoas descansam na confissão, que é o que estão fazendo, confessando que pecaram, ou no arrependimento, arrependidas de seus pecados, que é disso que se trata. Se você levar o caso a um tribunal, nenhuma dessas opções funcionará. Se você disser, juiz, eu confesso, eu cometi o crime, o juiz dirá, ótimo, conseguimos uma confissão sua. Você irá para a cadeia. Portanto, a confissão não pode lavar seus pecados, nem o arrependimento. Se você ficar diante de um juiz e disser, juiz, eu cometi o crime. Foi um crime terrível. Eu atirei no guarda. Ele morreu. Eu roubei o banco. Mas eu confesso que errei. Eu realmente sinto muito e não farei isso de novo. Que é a essência do arrependimento. Sinto muito. Não farei isso de novo. O juiz dirá, você deveria se arrepender e é claro que não deveria. Você não deveria fazer isso de novo. Você irá para a cadeia. Portanto, confissão e arrependimento não funcionam no tribunal do homem e certamente não funcionarão no dia do julgamento. Precisamos de outra pessoa ou de algo mais para satisfazer a justiça, para satisfazer a multa imposta pelo juiz. E somente a morte de Jesus na cruz, a morte sofrida do Messias pode nos dar paz com Deus. Então, quando as pessoas entendem que a confissão não pode ajudá-las, nem o arrependimento, elas ficam com um dilema. O que devo fazer então? Temos que ficar cara a cara com nossos próprios pecados, com nossa própria necessidade de Deus. Como você vê isso representado no ministério de Jesus e na maneira como ele interagia com as pessoas? Porque eu sei que muitas pessoas pensam que Jesus era tão amoroso e sentem que ele era tão diferente do Deus do Antigo Testamento, que trazia julgamento, e Jesus apenas trazia amor. Então, como você vê essas coisas juntas de forma holística? As pessoas que dizem que o Antigo Testamento é um Deus de ira e o Novo Testamento é um Deus de amor não leram o Novo Testamento porque há escrituras que fazem seus cabelos ficarem em pé. Elas têm muito medo. E algumas das coisas que Jesus disse eram tão assustadoras. Não temas aquele que tem poder para matar o teu corpo e depois não fazer mais nada, mas teme aquele que tem poder para matar o teu corpo e destruir a tua alma no inferno. Ele diz, inferno, onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. São as escrituras em Judas e Pedro e o livro do Apocalipse que são assustadoras. Tão assustadoras quanto o Antigo Testamento. Deus não mudou nem um pouco. Eu sou o Senhor. Eu não mudo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então Deus não muda. Ele ainda é um Deus de ira e julgamento, mas um Deus de amor e misericórdia. Certo. Bem, e o que você disse é tão profundo que você sabe que se você não leu realmente o Novo Testamento, você não vê essa imagem holística do julgamento, mas também do amor. Quero dizer, Deus no Antigo Testamento é como Jesus, você sabe, aquele amor, aquele médico que veio para curar. E há tantas passagens lindas em nossas escrituras hebraicas sobre, você sabe, seu amor é eterno. E então, temos que manter essas coisas juntas como uma imagem holística de quem ele é. Como qualquer pai amoroso, você sabe, eles são cheios de amor e carinho, mas também, você sabe, matariam alguém para proteger seu filho. O amor tem os dois lados. Tão verdadeiro. Ótimo ponto. Então, Rei, você era um judeu compartilhando o evangelho em Huntington Beach, Califórnia. Isso é incrível para mim. 2000 anos depois, os judeus estão aqui compartilhando o evangelho. Então, por que os judeus são o povo escolhido de Deus? Porque Deus escolheu escolhê-los. Gosto que seja tudo o que precisamos saber. Resposta fácil, fácil. Sim. Eu gosto dessa pergunta porque em toda a história da perseguição ao povo judeu, essa pergunta é feita muito pelo povo judeu. Por que somos escolhidos? Escolher outra pessoa. Sim. Não é bom ser escolhido. Somos escolhidos para um fardo pesado. Um fardo pesado. Sim, o povo judeu foi escolhido porque Deus o escolheu. Não precisamos saber mais do que isso. No entanto, o povo judeu foi escolhido para dar a conhecer Deus ao mundo como uma nação santa, uma nação de sacerdotes separada para que o mundo, não apenas o povo judeu, conhecesse o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E quem tornou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó conhecido para mais pessoas no mundo do que o judeu Jesus, do que o próprio Jesus. E então, acreditamos que o povo judeu foi escolhido para esse propósito específico. E como você disse, com mais conhecimento vem mais responsabilidade. Ariel, você tem algo a dizer? Algo a dizer sobre por que os judeus são o povo escolhido? Sim, é muito interessante. Penso muito em como na natureza você vê que Deus criou as coisas em padrões e em fractais. Pense em uma couve-flor. Uma couve-flor pequena é uma couve-flor bebê. Parece ter o mesmo padrão da couve-flor grande, certo? Então, eu não acho que, quer dizer,
acho que Deus escolheu o povo judeu para ser uma imagem do seu plano para o mundo. E é um padrão crescente, certo? E é como em nossas próprias vidas, vemos que fomos enviados por Deus para ser uma bênção para o mundo. E então o povo judeu é uma nação enviada por Deus para ser uma bênção para o mundo. E então o mundo inteiro é, no final das contas, amado por Deus. E Ele quer que estejamos em relacionamento com Ele e em bênção mútua, certo? Então, não é que o povo judeu seja escolhido para fazer parte. Quero dizer, apenas no sentido de que somos uma imagem de quem Deus é de uma forma que deve crescer para todos. Isso é lindo. Parte do plano de Deus. Sim, exatamente. Couve-flor nunca mais será a mesma, certo? Você vai usar isso agora em seu. Ele fez pássaros, filhotes, flores da estação. Até mesmo no DNA humano, são padrões repetitivos que crescem. Vemos que a criação de Deus é tão, como você disse, tão incrível e tão ordenada. E nada nas escrituras é por engano. E acho que o que você estava dizendo sobre o povo judeu se sentir como se fosse escolhido, em vez de ser escolhido, sabe, e assim por diante. Mas nada que Deus faz é por engano. E em nossas próprias vidas, sentimos que, tipo, Deus, por que você me colocou nessa situação, naquela situação? Nada é por engano. Seu desígnio é perfeito. Sim, bom ponto. Eu tenho uma última pergunta. Isso é tão divertido. Estou tão animada. Em UHU. Nós somos judeus de verdade, certo? Sim, somos judeus. Aonde vamos? Vamos à sinagoga. Vamos à congregação. Vamos à igreja católica. Aonde vamos? Vamos à praia. Onde vamos para louvar e servir a Jesus? Temos o que o mundo quer neste exato momento. Há milhões de pessoas em câmaras de tortura que chamamos de academias. Elas estão bebendo verde. Amém. Acredito em boa forma física, mas eles querem prolongar um pouco a vida e permanecer saudáveis. Isso mesmo. Encontramos a vida eterna em Cristo. Não somos religiosos. Certo. Encontramos a vida eterna. Então, temos que ser ousados. E se o mundo soubesse o que temos, eles nos perguntariam. Foi isso que Jesus disse com a mulher no poço. Ele disse: se vocês soubessem quem está falando com vocês, vocês perguntariam a ele. E se o mundo soubesse o que temos, eles nos implorariam. Diga-nos como posso encontrar a vida eterna? Então, como cristãos, temos que deixar de lado nossos medos e ser ousados e levar esta mensagem gloriosa a este mundo agonizante. Bendito. Então, para onde vamos? Vamos para Huntington Beach. Vamos a todo o mundo e pregamos o Evangelho. E se você ler os sinais dos tempos, Jesus disse: este Evangelho deve ser pregado até os confins da terra. Então, ao pregar o Evangelho hoje em dia, estamos cumprindo a vontade de Deus e apressando a vinda de Cristo. Adoro o que você está dizendo, pois isso aponta para o fato de que nas Escrituras essas coisas não são todas iguais. Como se tivéssemos que escolher o templo, a sinagoga, a igreja. Isso não é uma escolha falsa, certo? O templo era uma coisa. O templo era onde o Espírito de Deus habitava. E a Bíblia ensina que agora seu Espírito habita em todos nós, certo? Nós somos o templo. Entramos em toda a criação. O templo agora tem as portas escancaradas. Mas a sinagoga era um lugar para a comunidade judaica e isso tem seu lugar. E a igreja era composta por crentes em Jesus de todas as nações diferentes, judeus e gentios se reunindo em unidade. E com certeza fazemos isso e acreditamos nisso. E você pode se reunir na praia ou em um prédio, certo? Então, cada uma dessas coisas tem seu lugar. Isso é muito lindo. Então, agora somos judeus em Huntington Beach e vamos compartilhar o Evangelho. Nós amamos Jesus e estamos muito felizes que vocês também o amem. Graça e paz, eu sou o profeta pastor Marconi Silva e nós estamos com mais uma campanha do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, nem na sua vida, nem na vida da sua família. Você crê nisso? Então escreva nos comentários: eu recebo o meu milagre em nome de Jesus. A playlist completa dessa campanha está nos comentários e também na descrição desse vídeo você encontra outras campanhas. Participe conosco, pois eu tenho certeza absoluta que Deus, Ele não apenas mas está mudando a sua história e também da sua família. Campanha do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu estou profetizando, na sua vida já não falta mais nada, porque quem tem Jesus tem tudo.